Boa noite às pessoas presentes. Eu queria fazer um breve comentário a respeito do Mais Médicos, que foi um projeto da então presidente Dilma Rousseff, que foi muito criticado pela categoria médica, não por mim, porque eu sempre achei que havia necessidade, e ficou provado na prática, com a enorme aceitação da população, aqueles rincões que não tinha sequer um médico, nenhum médico brasileiro queria ir, os médicos cubanos foram lá e desempenharam de maneira a contento as suas funções. Muitos desses médicos são médicos com mais de 20 anos de experiência. E, mais recentemente, ainda no governo Dilma, incluíram seus médicos brasileiros, porque no primeiro momento nenhum médico brasileiro queria fazer parte. Depois, os médicos recém-formados, através do Provab, passaram a fazer parte e se interessar pelo programa. E tanto o próprio governo Michel Temer queria, na verdade, aos poucos, acabar com isso, mas foram obrigados a rever as evidências e acabaram de contratar mais 1.000 médicos, em torno de 1.000 médicos cubanos, porque não estão conseguindo as vagas faltantes serem preenchidas por médicos brasileiros. E aqui em Avaré, a aceitação dos médicos cubanos foi assim, quase 100%. Então, a fala do vereador que me antecedeu, o doutor Morelli, o comandante Morelli, eu acho que essa questão ideológica, nós estamos na época da Guerra Fria, viu, Sérgio? Também, esse negócio de falar de militares no poder, eu acho que dá arrepio e dá urticária na gente, né? Entendeu? Eu acho que não é por aí. Então, o mundo evolui, exatamente. É por isso que eu fico contente de saber que essa possibilidade não existe. Meus temas que eu ia abordar, Matilde Vieira, dia 8 agora, quinta-feira, vai ter o lançamento de um documentário, isso é aberto para todo mundo, quem quiser lá assistir. Eu que estudei lá, com muita alegria, eu vou estar lá, às 8h15 da noite, um documentário feito pelo Mauri Albuquerque. É meu sobrinho, não por isso, é um cineasta amador aqui em Avaré. Ele fez um documentário de 60 minutos, ouvindo as pessoas que passaram por aquela escola, e a gente vai estar lá prestigiando. Os demais vereadores quiserem estar presentes, eu acho que é uma boa oportunidade. Queria também falar sobre a questão da vacina contra a gripe. Eu fui procurado na verdade, eu atendi uma pessoa que é ADI, que é Auxiliar de Desenvolvimento de Ensino. Ela falou assim, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, nós não tivemos direito à vacina. Isso foi na segunda-feira passada. Falei, realmente é uma injustiça, porque se os professores têm a prioridade de estar no grupo de risco, elas não estavam, elas lidam com crianças. Então, eu tinha a ideia de apresentar hoje uma indicação para que priorizasse as 200 ADIs para tomar a vacina contra a gripe. Daí eu liguei, no final de semana, para a Josi, secretária da Educação, e ela me deu uma boa notícia até, que ela já tinha entrado em contato com a saúde, com aquela funcionária que lidera a saúde, como é que é o nome, Juliana, né? E já tinham acertado que iam dar essa prioridade para as ADIs. E isso ficou mais reforçado ainda com a decisão do governo federal, do Ministério da Saúde, de acabar com o estoque de 10 milhões de vacinas, abrindo a possibilidade para todos tomarem. Só que hoje eu fiquei sabendo que o governo do Estado de São Paulo e alguns outros estados não vão entrar nessa, digamos, promoção até o final do estoque, porque aqui são 35 milhões de pessoas fora do grupo de risco e tem 10 milhões para todo o Brasil. Mas aqui em Avaré, então, eu pediria, com certeza, que as ADIs se dirigissem ao posto de saúde, que fosse dado realmente essa prioridade, que eu acho importante para elas, são 200 apenas, que possam se prevenir contra a influenza. Outro assunto de saúde já foi, mudaram o nome, né? Diz que consulta, diz que saúde, né? Houve mudança do nome. Marialva já abordou, outros vereadores já abordaram. Eu acho que se é para implantar para valer. Também a reportagem que saiu no jornal, vamos ser justos também, saiu um dia depois da reimplantação. Então, acho que é pouco tempo também para a gente fazer um julgamento definitivo. Então, vamos dar esse voto de crédito para o secretário de Saúde, que, pelo jeito, do ponto de vista aí da abordagem dos servidores, parece que está se comportando como já se comportava no passado, muito mal, por sinal, né? Então, para mim, não é novidade se comportar dessa maneira. Eu estou apresentando hoje, dando entrada na casa, a um projeto baseado até no que aconteceu de esfaqueamento de 2 pessoas aí numa casa noturna. Então, eu entrei com um projeto hoje
que foi protocolado de exigir detector de metais nas casas de shows e boates, e câmeras também de filmagem. Então, o projeto vai tramitar, e, naturalmente, já é um projeto que existe no Rio de Janeiro, em Uberlândia, em outras cidades, e a gente se baseou mais ou menos nesses projetos que essas cidades já implantaram. Então, isso vai vir para discussão. Estou fazendo um requerimento hoje, querendo saber como estão as tratativas com relação ao horto florestal, que foi falado na época, foi em 23 de fevereiro que foi assinado o compromisso de municipalização, e que em 3 meses tudo estaria resolvido. Naturalmente, é um pouco mais, um pouco menos, então eu estou apenas pedindo, através do requerimento, informações a respeito disso. Eu queria, em 2 assuntos finais, são assuntos de abrangência nacional, mas que têm repercussão local. Uma delas é a postura do governo federal com relação às rádios comunitárias. Isso, a nossa rádio comunitária Cidadania FM não se enquadra nisso, porque ela já está com a licença renovada até 2024, já entramos, está tudo certinho, mas o governo Temer suspendeu 600 processos de rádios comunitárias novas, e também pediu de volta outras 600 que estavam aguardando aprovação no Congresso Nacional, e também 1.200 rádios comunitárias que tem que fazer a renovação, que não é o caso da Cidadania, que já está resolvido, e também estão com risco de cancelamento. Então, praticamente implodindo o sistema de radiodifusão comunitária no Brasil. Então, e com relação às rádios comerciais, já autorizou, sem mais delongas, para as rádios comerciais, 600 rádios de AM já passar para a frequência FM. E também com a edição da MP 467, praticamente facilitando, não exigindo nada de contrapartida, ou muito pouco de contrapartida, das rádios comerciais para renovar suas licenças. Então, mostrando digamos, 2 pesos, 2 medidas totalmente absurdas com relação à parte mais frágil, que são as rádios comunitárias. Isso em termos de Brasil, não digo, volto a dizer que não tem nada a ver com a nossa Cidadania FM, que é a rádio há 14 anos comunitária aqui de Avaré. Isso tem a ver, em termos gerais, nesse sentido que eu estou falando, mostrando aí um privilégio para as empresas particulares, em detrimento das rádios comunitárias, que, em tese, pelo menos a maioria delas, são geridas por entidades sérias que querem realmente divulgar a informação, a boa música, essa coisa toda. Tá? Esse é um registro que eu queria fazer. E outro registro é com relação a uma incrível PEC, proposta de emenda constitucional, que eu já comentei aqui, que legaliza as vaquejadas. O texto é uma coisa impressionante. O texto aprovado é da autoria do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Então, eu vou ler aqui. Não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Essa PEC foi aprovada pelo Senado, pela Câmara Federal, e já vai para promulgação. Para ter uma ideia, 373 votos favoráveis e apenas 50 votos contrários a essa PEC, que diz que, se for manifestação cultural, não se caracteriza maus tratos de animais. Então, especificamente com relação à vaquejada, e aí, com certeza, vai acabar englobando festa de peão, essas coisas, apesar que festa de peão não tem nada de manifestação cultural brasileira, é coisa americana importada, é diferente, né? Talvez aí nem se encaixe. Assim como também a farra do boi lá de Santa Catarina, que é uma coisa que é uma tradição de Portugal, daquela região, e que veio aqui para o Brasil. Então, é lamentável, e nessa coisa toda eu fiquei apenas menos triste, que o deputado Paulo Teixeira votou contra isso, felizmente, né? Porque se tivesse votado a favor também seria o ó do Borogodó, viu? Então, o Alessandro Moron, da Rede, disse aí que é um absurdo tentar tratar como uma questão cultural uma prática que gera sofrimento de animais. Então, eu queria deixar o meu repúdio a essa
aprovação da PEC. Lógico que meu repúdio de nada vale perante o Congresso Nacional, mas eu quero manifestar a minha opinião e, por isso, estou tocando nesse assunto. Um abraço a todos, tenham todos uma boa sessão.